Pronto. Bom, galerinha, primeiro, desculpas, muitas desculpas. Aqui a gente já começou... Eu comecei errado, né? Engraçado que eu sou muito ruim de tecnologia mesmo, mas eu tenho conseguido criar eventos e até dar palestras e cursos. Mas quando eu criei esse aqui, ao contrário de criar um evento, eu criei uma live. Aí a live não tem interação, a live é só um fala, enfim, fiz tudo errado. E por isso nós atrasamos 30 minutos e gerou aí toda uma jornada, uma experiência ruim para vocês. Então, peço desculpas aqui e vamos lá. Então, como eu falei, está gravado, eu vou criar um evento, se vocês quiserem sugerir um palestrante, eu vou trazer um palestrante de graça para compensar aí o desconforto que vocês ficaram, tá bom? Bom, como a gente se propôs conversar, a gente está aqui para falar o que os CEOs não contaram. Então, a gente criou esse evento para poder levantar fundos para o Cores do Mará, mas também para compartilhar a experiência aí de duas feras, que é o Giba e que é o Jos, falando bastante da experiência deles, mas muito trazendo, você já conhece o Giba, quem conhece o Giba sabe que ele não tem papas na língua, né? O Jos já é mais educado, mas o Giba não tem papas na língua e eles contam aí abertamente o que é bom e o que é ruim que já rolou na vida deles. Então, a gente combinou, Giba e Jos, de vocês se apresentarem. Quando vocês se apresentam, eu vou ficar monitorando ali as pessoas que ainda não conseguiram entrar, tá bom? Tá ok. Obrigado, Sandra. Obrigado, Giba, é com você, meu amigo. Eu? É. Vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez, desculpa pelo atraso aí, enfim, acontece, às vezes a gente programa tudo, até falei para a Sandra aqui, tudo que a gente pensou e planejou, sempre tem uma coisa que está fora do radar, né? E deu esse problema aí, mas a gente vai começar aqui. Meu nome é Gilberto Lopes, sou conhecido como Giba, tenho alguns negócios, já tive muitos, hoje eu tenho menos, enfim. Trabalho na área de marketing, marketing digital, gestão de pessoas, gestão de força de vendas, liderança, enfim, tenho vários negócios aí em vários segmentos distintos. E aí a Sandra teve essa ideia, ela que foi a criadora aí desse encontro que a gente está tendo hoje. E a ideia é ter um papo sobre algo que eu pessoalmente sinto falta, a Sandra também, né, o Josmar também. Fala-se muito sobre o glamour, né, sobre o super-herói, a mulher, o homem na liderança, na gestão, sempre faz tudo, sempre consegue tudo, os resultados sempre são maravilhosos, e falta espaço, né, para contar dos tropeços que nos levaram até aquele lugar, né, os erros, na verdade, são um processo, né, em busca de um acerto, e aí por isso que a gente criou isso aqui hoje. Então, o papo vai ser bem descontraído, bem transparente, bem direto, sem nenhum tipo de controle ou narrativa, enfim, bem orgânico mesmo. E é isso, agradeço aí todo mundo pela presença, a gente tem como objetivo ajudar, né, a ONG Cores do Mará, e é por isso que a gente está aqui, nós somos conselheiros da ONG, toda a renda desse evento vai ser convertida para eles, que trabalham lá com a primeira infância, enfim, educação de crianças, e sou muito grato aí por todos vocês por terem comprado. Algumas pessoas eu mesmo ofereci para comprar e as pessoas não aceitaram, então é muito gratificante para a gente isso. Você, Josmar. Obrigado, Giba. Obrigado aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nessa noite, né? Muitos aqui eu conheço, outros ainda não. Meu nome é Josmar, sou CIO da Nítido e também sou estrategista digital da minha querida esposa que está aqui com a gente, a nutricionista Cristiane Chaves. Ajudo ela aí nessa parte de estratégia digital. E também sou conselheiro da ONG Cores do Mará, do Instituto Recomeçar, do Jando Falcões, são as 3 ONGs aí que eu apoio ao longo desse tempo. E o que o Giba falou é isso, né? O que a gente vê muito, LinkedIn principalmente, redes sociais, é todo mundo falando do sucesso, né? Parece que foi fácil chegar lá e parece que é simples chegar lá, né? Uma formulazinha pronta que num Reels de 3 minutos conta toda a história que eu cheguei lá. E a gente quer contar um pouco para vocês nessa noite que nem tudo são flores, né? Nem sempre, para a gente chegar nas flores, a gente tem que passar pelos espinhos, né? É isso que a gente se propõe a fazer aqui nessa noite. Obrigado por todo mundo estar com a gente. E, Sandra, agora é com você.
Ok, então também sou conselheira do Cores do Mará, tive uma história aí de 30 anos em organização e agora estou aprendendo a empreender com várias pessoas, inclusive com essas duas feras, né? Bom, para a gente falar aqui um pouquinho que a gente combinou, como a gente colocou, a gente quer trazer o bastidor. Então, a gente tem histórias maravilhosas, mas erros maiores ainda que hoje faríamos diferente. Então, por exemplo, se eu fosse criar o evento hoje, eu chamaria alguém para criar para mim, para não correr mais esse risco. Então, Jos e Giba, traz uma história, né, que aconteceu na sua vida de empreendedor, mas que no bastidor foi muito mais complicada, não foi uma história de sucesso, e que ilustre aí a sua dificuldade nesse processo de empreender e de liderar, porque eu acho que aqui a nossa conversa serve tanto para quem está empreendendo, quanto para quem está liderando. Quem começa? Se eu deixar para o gentleman, ele sempre vai passar a palavra para mim, né? E como eu não sou um gentleman, eu vou começar, Josmar. Manda ver, Giba. Gente, ontem a gente fez uma reunião pré-evento, né? E a gente estava debatendo sobre quais coisas a gente ia trazer aqui para compartilhar, para expor, né, para vocês. Precisa ter muita coragem, muita humildade para expor erros, assim, publicamente para as pessoas, né? E são muitos erros, não são poucos, né? Enfim, nem dá para elencar, né? São muitos. Mas eu vou separar dois aqui que me custaram muito caro, me tomaram muitos anos, prejudicaram outros negócios que eu tive, enfim. Mas em determinado momento da Quatro, né, que é o meu principal negócio, um cliente muito grande para mim na época era BlackBerry, e aí ele me falou o seguinte, falou, cara, eu preciso que você me atenda na América Latina toda, o meu negócio era no Brasil, e eu preciso que você abra um escritório no México. E não era opcional, né? Não era uma opção. Ou eu abria o escritório no México, ou o cara não ia mais trabalhar comigo no Brasil, né? E aí eu falei, ok, vamos embora, né? Enfim, e a gente abriu um escritório no México, né? A minha empresa é uma empresa familiar, uma empresa brasileira. Eu só tenho operação aqui, nunca operei em outro país, e essa foi a primeira vez. E aí, o que aconteceu, né? Vários de vocês aqui têm negócios, alguns que não têm negócios estão em empresas e sabem o quão complexo é você ter um negócio inovador, atual, lucrativo, saudável, né? Que se mantenha funcionando, né? Isso é um desafio tremendo no país que você nasceu, no idioma que você domina, numa cultura que você sabe como ela funciona, e isso piora numa escala de 1000 vezes quando você vai para um outro país, né? Tem uma outra cultura, tem uma outra legislação trabalhista, tem uma outra legislação tributária, tudo, absolutamente tudo é diferente. Então, eu tive um escritório lá durante alguns anos e foi uma coisa como se eu tivesse que reaprender a fazer negócios, né? Então, eu tive que ir para lá muitas vezes, eu tive que me esforçar muito para entender a cultura local, eu tive que me esforçar muito para entender a tributação, a legislação trabalhista, né? Eu tenho centenas de funcionários, eu tinha muitos funcionários lá, e essa dedicação, né, todos os voos para lá, o acompanhamento, gente e tudo mais, acabou tirando o foco da operação aqui no Brasil, né, que era uma operação imensa, a gente tinha, sei lá, 1.200 funcionários, então a gente ficou muitos anos lá brigando para fazer a coisa acontecer e tendo muita dificuldade para fazer as coisas funcionarem. Em determinados momentos a gente encontrou uma xenofobia, né, mas um bairrismo, né? Então, alguns mexicanos da BlackBerry ficavam inconformados da empresa que estava prestando aquele serviço não ser uma empresa mexicana, ser uma empresa brasileira, e a gente tinha muita dificuldade para trabalhar. Então, essa operação não deu certo, né? Não teve êxito, enfim. Em determinado momento, a BlackBerry começou a cair por causa da criação do iPhone, e foi um desastre para a gente, né? Foi muito dinheiro investido, foi muito tempo investido, a gente perdeu muitas coisas lá, e isso afetou também, talvez tenha reduzido aqui uns 20% a operação local, né? Então, o meu aprendizado com isso, né? Eu queria crescer, enfim, estava super empolgado, e aí hoje, talvez eu não tomasse isso, né? Ou fizesse de outra forma, né? Então, a gente tem um mercado, né, continental aqui imenso no Brasil, tem muito espaço para crescer, e acho que quando você toma a decisão de internacionalizar, né, de ir para um outro país, você tem que ter certeza que você
já esgotou todas as possibilidades de crescimento aqui no Brasil, porque é um mercado enorme, né? Um dos maiores mercados da América Latina. E então essa foi uma das histórias aí que eu escolhi para compartilhar com vocês, um erro estratégico, né? Enfim, também teve um erro de execução, uma questão cultural, assim, né? Hoje talvez eu tivesse contratado logo de cara um CEO mexicano e toda uma estrutura mexicana, enfim, e não foi o que eu fiz lá atrás. E aí esse é o resultado. Então, era essa uma das histórias aí que eu queria dividir com vocês. Quem tem negócio e em algum momento for pensar em internacionalizar, precisa fazer isso com muita cautela, com muito cuidado. Por isso que a gente vê poucas empresas brasileiras com muito sucesso lá fora, porque não é algo simples de fazer. E tem o inverso, né? O Walmart veio para o Brasil, jogou a toalha, a Sony Celulares, a Sony outras áreas da Sony jogou a toalha. TGI Friday já teve no Brasil, jogou a toalha. Domino's Pizza já teve, jogou a toalha. KFC, então, não é fácil, né? Não é fácil entender, por maior que você seja, né? Não é fácil entender e operar numa outra cultura, num outro idioma, onde as coisas funcionam totalmente diferente. É isso, gente. Josmar Machado. Obrigado, Giba. Bom, a NIT é uma empresa de tecnologia e um dos erros que a gente já cometeu foi exatamente esse mesmo do Giba. Lá em 2014, a gente resolveu abrir uma unidade na Califórnia. A operação foi por água abaixo. Em 2017, a gente entrou na crise no Brasil, né? 2015, 2016. Tivemos que fechar a operação, literalmente faz o rollback, volta, e a gente teve que parar tudo lá, né? Então esse foi um grande aprendizado que a gente teve, também de estudar um pouco mais a cultura. Quem foi para lá foi meu sócio para tocar a empresa. Não deu certo e a gente teve que parar. Então acho que você analisar bem as condições do ambiente é super importante, né? E agora a gente está indo de novo para fora, só que a gente está com uma estratégia diferente. O Elcio, que está aqui com a gente aqui na sala, é quem está tocando essa estratégia, um pouco de internacionalização dentro da Niche. Ele está indo em clientes que são brasileiros e têm filiais fora do Brasil. A gente está começando a prestar serviço para filiais fora do Brasil. Foi a estratégia de internacionalização que a gente achou mais segura fazer do que simplesmente enfrentar questões culturais, chegar num país, brigar por aquilo lá tudo, né? Então, essa é a estratégia que a gente tem ido. E um outro erro que eu cometi, aí numa empresa, fui eu, Josmar mesmo, eu trouxe um grande amigo meu para trabalhar comigo. Vou falar para vocês, ó, nunca contratem quem você não pode mandar embora, tá? Porque se trouxer alguém para dentro do seu time que você é amigo, aí você começa a pensar, puxa vida, e agora? E a família dessa pessoa, como vai ficar? E a pessoa não estava rendendo, não tinha competência, não ia para frente de jeito nenhum. Então, assim, esse foi um dos maiores erros aí que eu cometi, foi trazer uma pessoa que eu não podia demitir ela depois, eu tive muita dificuldade em demiti-la depois, por uma série de fatores que envolvia amizade de muitos anos, tudo. Então, esse é um dos grandes erros também. Tem um monte, né? Tem mais aí, assim vai, tem. E aí vai, né? E aí vai. Mas vou O, parar nisso aqui, sócia. o Josmar, só quero complementar, acho que é bem bacana a gente dividir. Qual foi o aprendizado que eu tive com esse erro, né? Anos depois, em 2020, a gente criou a MyHelper, que é uma empresa de atendimento por vídeo, né? E hoje a gente vende na Argentina, no Chile e no Uruguai, né? Então, eu não abri um escritório lá, eu não vou abrir um escritório lá, e a gente identificou parceiros comerciais que são de lá, que conhecem o mercado, que têm clientes e que o meu negócio agrega para eles. A gente já tem clientes na Argentina, enfim, estamos negociando agora no Uruguai. E aí, essa foi a forma que a gente encontrou para essa nossa nova empresa, nessa nova startup, de internacionalizar. Então, com alguém que é local, que entende daquilo, que tem a sua carteira de clientes, a curva de aprendizado é instantânea, né? Enfim, agrega valor para o parceiro, agrega para a gente. Então, é super importante, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, errou, você é um incompetente, né? Fracassou, o cara é péssimo, né? Mas foi a partir daquele erro que agora eu encontrei uma forma muito mais inteligente, rápida e segura de expandir o meu negócio sem colocar em risco, né? Tá indo bem, estão acontecendo as vendas, então a gente também usa, né, esses erros aí para Exatamente. encontrar novas formas de fazer mais inteligente, mais segura Eu e que deem costumo certo. dizer que a gente vai criando casca, né? A casca vai ficando mais grossa, né? Conforme a gente vai errando cada vez mais, o corinho vai ficando mais duro, né? Literalmente. Exatamente.
Sandra, você está no mudo, querido. Isso, muito bem. Bom, a gente está falando aqui então um pouco dessa experiência, e o Jô já deu uma indireta aí de contratação. A gente também sabe que o caso de você ter sócios, né, geralmente a gente até chama amigos para ser sócio dentro do seu negócio, mas como é que é essa questão de sociedade, né? O que a experiência de vocês com tanto tempo já trouxe em relação a como escolher, como tocar, como trabalhar, até para que a gente não perca o amigo, né? Então, às vezes começa numa amizade e acaba vindo para o negócio e comprometendo, né? Compartilha um Essa pouco. é uma excelente pergunta, essa, Sandra. Eu trabalhava numa empresa antes de ser sócio na Níquel, né? E eu tinha essa dúvida também, né? Como é a questão da sociedade? O que é ser sócio de uma empresa? Como que isso funciona, né? E aí eu fui conversar com um amigo meu também, que ele trabalhava numa grande multinacional, tinha saído e tinha entrado de sócio numa empresa e tinha entrado água na sociedade dele. E eu queria aprender com ele os aprendizados que ele tirou daqui. E uma das coisas que ele falou o seguinte: Jos, o mais importante não é você definir só como vai ser a sociedade. O mais importante é vocês definirem quando a sociedade acabar, o que vai acontecer com cada um desde o início. Esse é o mais importante. Então, não se preocupa como você vai entrar, se preocupa como vai ser a sua saída da sociedade lá no futuro. Então, eu vim para a Nítil depois como sócio, e a gente sentou, nós somos em 4 sócios hoje na NIT, a gente sentou, conversou e a gente tem definido como vai ser a saída de cada um dos sócios quando cada um quiser sair, se quiser sair. Sociedade, ela é um casamento às escuras, né? Você não sabe com quem você está ficando sócio, como essa pessoa se comporta e tal. Eu posso falar para vocês que na NIT eu levanto a mão para o céu pelos sócios que eu tenho. É óbvio que, como toda relação, a gente já teve muito arranca-rabo no passado. São 17 anos de sociedade. Mas hoje a nossa sociedade é extremamente estável, extremamente sólida, funciona super bem. E eu diria que hoje não tem mais sócios, tem até irmãos, né? Porque funciona super bem a nossa sociedade. Mas o mais importante é isso, é você ter um bom acordo de sócios e você definir como vai ser, quando você quiser sair da sua sociedade, como vai ser essa saída da sociedade. Isso é o que eu recomendo. Iba? É, eu acho que esse é um tema que não é tratado, né? Quando a gente fala de negócios, de empreendedorismo, quem está começando, tem o plano de negócios, tem o marketing, tem uma série de atividades, de pilares dos negócios, mas ninguém fala desse assunto. Eu já mentorei e mentoro várias das pessoas que estão aqui, e sempre quando entra esse tema, eu foco muita energia, muita atenção e muitas horas para conversar sobre isso, porque é um assunto assim completamente desconhecido. Então as pessoas elas não têm noção dos riscos jurídicos que envolvem, do seu patrimônio, do seu nome, da dificuldade que é para desfazer uma sociedade, né? Enfim, então é algo extremamente sério, né? E quando eu falo para as pessoas, eu falo, olha, às vezes pode te gerar um problema, né? Eu já tive um problema envolvido por um sócio que quase eu perdi o imóvel que eu morava, né? Por decisões tomadas na vida pessoal de um sócio. Quando você tem um sócio, né? Esses CPFs e esses CNPJs, eles se correlacionam, né? Então, às vezes você faz coisas na sua PF e aí isso pode parar na justiça e a justiça vai procurar se você tem algum CNPJ no nome daquele CPF, né? E ela pode te acionar juridicamente por isso, né? Então é algo que não é tratado, tem uma empolgação, vamos fazer o negócio, a ideia é ótima, cadê o dinheiro? Pumba! E as pessoas se juntam, né? E essa junção é um casamento, que legalmente é extremamente complexo de ser desfeito. Quando vai desfazer, as partes estão doídas, né? Gera uma dor muito grande. Então precisa de muito cuidado, né? Mas muito cuidado. Hoje é avaliar, né? Você precisa realmente daquela pessoa, aquela pessoa não pode ser um funcionário, ela não pode ser um PJ remunerado com uma comissão, precisa ter muita cautela nisso, porque se você mudar de ideia e quiser, não dá, é um divórcio, você não consegue desligar, né? Você tem que entrar ali num litígio, né? Essa é a primeira É por isso parte. que é importante, né, Giba, ter uma conversa bem franca com os sócios, ou sócios no início da sociedade e discutir esse tipo de coisa, que normalmente é velado, né? Não se discute, né? Exatamente. Normalmente uma sociedade, quando está começando, oba, vou começar um negócio, vai dar tudo certo, né? Vambora, vambora. Só que chega na.
a vida vai se transformando ao longo do tempo e cada um pode tomar o seu rumo, né? Então, se não é discutido no início, com certeza na frente, lá depois vai gerar esse ranço, você vai perder a amizade, sabe? Então, discute antes, isso é super importante, discutir antes como vai ser isso. E coisas, por exemplo, coisas que acontecem, né? Há 20 anos atrás, você convidou uma pessoa para ser seu sócio, ela virou seu sócio. Depois de 5 anos, ela casou, comunhão total de bens, e está tudo bem. Aí deu 10 anos, ela separou. Aí uma outra pessoa pega e fala: eu quero a sua parte na empresa do Josmar. Você fala: não, mas a gente está casado com 1 milhão de bens. Metade do que você tem na empresa do Josmar é meu. Aí o Josmar passa a ter um sócio que ele nunca quis, que ele nunca esperou, e as pessoas, elas não imaginam que essas coisas acontecem, e elas acontecem, né, com uma frequência muito grande. Então é natural, né, quando a gente vai montar um negócio, de chamar quem a gente tem afinidade, quem a gente tem um bom amigo, um parente, um colega, né, e conecta isso e não pensa nessas partes, em todas essas outras partes. Às vezes você transforma um parente seu num sócio, aquilo dá errado, todo Natal você vai encontrar com aquela pessoa, né? Um desgaste, assim, uma coisa bastante complicada. Então, esse é um tema que eu trato nas mentorias que eu faço, enfim, com as pessoas aí que eu apoio, muito, porque precisa estar bem estruturado, porque se der ruim lá na frente, vai dar muita dor de cabeça. Muitos negócios vão à falência por uma questão de disputa judicial entre os sócios, né? O foco deixa de ser o negócio e é um brigando com o outro, enfim, e a empresa não tem ninguém olhando para ela, o negócio quebra e vai à falência. Uma recomendação que hoje em dia, só para não fechar a janela, né, não ficar uma janela aberta, que a sociedade tem problema, mas o que a gente pode fazer para mitigar isso, né, ao longo do tempo, né, para evitar tudo isso que o Giba contou para a gente aí? Pega um bom advogado, faz um acordo de sócios, faz um registro em cartório, e o acordo de sócios ele é um pouco diferente do contrato social, né? O contrato social é um pouco mais engessado, um pouco mais duro, mas o acordo de sócios você pode, com frequência, conversar, trocar uma cláusula ou outra, vai no cartório, registra de novo e está tudo bem, a vida vai seguindo e vocês vão crescendo, todo mundo vai crescendo, tá? Então É isso aí. É. investe um pouco num bom advogado para ajudar nisso, que é uma parte super importante da empresa que bastante gente negligencia logo no início. Paulo, Para complementar, que só para finalizar, eu tenho sócios, tenho 3 sócios, né? Enfim, e não dá para ter uma certeza, né? Enfim, é uma aposta que você faz, mas isso que o Josmar falou hoje, né? Você tendo esse cuidado, né? A prevenção, você pode fazer aí, né? Formalizar acordos de sócios, enfim, tem uma série de situações que você pode utilizar para você não ter tanto desgaste, enfim, se precisar em algum momento, você aciona uma coisa dessa. O Paulo, acho que quer Paulo, fazer uma pergunta. Boa noite, pessoal. Só parabéns aí pela apresentação. Uma pergunta, o tema de sócios, né, que vocês comentaram, é, a questão de fazer um vest, né, um contrato de que a pessoa não entra na sociedade ainda, ela tem direito a converter a ação lá na frente para funcionário. Isso vocês recomendam para um outro funcionário? Eu já usei, Paulo, eu gosto do modelo, né? No meu caso, tá? Eu tenho empresa há 20 anos e eu fui ter acesso à estrutura da Vesting e tudo mais faz 10 anos, né? Então tem coisas também que, né? Pô, eu comecei em 2000, né? E não tinha, né? Você não tinha essa estrutura de ecossistema de startup, esse ecossistema jurídico, enfim. Mas quando eu tomei conhecimento da Vesting, usei ela algumas vezes e eu acho que é bacana. E acho até que a gente pode aqui explicar um pouquinho para as pessoas, talvez alguns saibam que é vesting, outros não, mas acho que é um instrumento bem bacana, viu, Paulo? Você convida, né, o funcionário ou quem for para fazer parte daquilo e tem ali uma aposta dos dois lados, risco dos dois lados, eu acho que é bem justo, bem bacana. Legal, obrigado. eu super recomendo, viu, Paulo, fazer esse tipo de coisa. De novo, né? Você tem o tempo de, vamos lá, namorar, vamos ver a pessoa, entender como que é o comportamento dela ao longo do tempo, tudo, né? Então, eu acho que vale super a pena sim fazer. Só... E hoje em dia está mais fácil fazer também, né? Não, hoje em dia tá mais, a legislação está mais simples você fazer esse tipo de aposta, vamos falar assim, com as pessoas que você quer que venha, né? Então, vale super a pena fazer. Só
esclarecendo aqui, desmistificando para todos, eu sempre me preocupo com isso. Vesting é um termo em inglês. Basicamente, qual é o modelo desse negócio? Imagina que eu quero... A Sandra é minha amiga, ou a Sandra é minha funcionária, ou ela é brother, e eu quero que ela faça parte da minha empresa. Então, eu posso criar uma proposta para ela, onde ela vai ter um salário, enfim, e eu falo para ela, olha, eu vou te dar 1% do negócio tal a cada ano, né, condicionado à permanência de 5 anos comigo, né? Então, você fica esse período todo, você vai recebendo 1% a cada ano, enfim, e depois isso tudo é formalizado. Então, é uma forma de você ter ali o talento com você, né? Uma forma de você dar uma garantia para o talento, bem bacana, bem informal, né? Enfim, e traz um pouco de segurança para as duas partes, né? Às vezes a pessoa que recebeu isso, quero ir embora, né? Enfim, então você não entregou uma fatia da sua empresa num dia só, né? Você fracionou as coisas e traz bastante segurança para todo mundo, tá? Isso, ao nome disso se dá vesting. Muito bem. O pessoal está até perguntando aqui se pode fazer perguntas, tá? Então, acho que a proposta desse modelo aqui, pessoal, é vocês interagirem mesmo, trazerem perguntas. Eu vou jogar uma pergunta aqui enquanto vocês pensam para a próxima, tá? Pode fazer pergunta, viu, pessoal? Por favor, levanta a mão aí, faz pergunta para a gente que fica mais gostoso interagir, assim. Com certeza. Josi e Giba, hoje em dia a gente está discutindo muito esse modelo virtual híbrido ou presencial. E o que a gente vê muito são alguns gestores, líderes, não concordarem com o híbrido ou remoto. Já para as pessoas é um modelo que traz uma compensação, né, de conforto, menor custo e até maior produtividade. O que vocês pensam sobre isso? Funciona o híbrido? Funciona o remoto? Por que esse líder, seja empreendedor ou não gosta dos modelos não presenciais? Gentleman ou Chirac? Vai você, Givinha, depois eu complemento. Sandra, eu tenho respondido muito essa pergunta e eu tenho tomado cuidado de mostrar alguns prismas sobre essa pergunta. Então, eu vou mostrar o primeiro prisma, tá? A empresa é numa megalópole, né? A empresa é em Nova York, ou em São Paulo, ou na Cidade do México, ou em Mumbai, na Índia, né? Essas cidades têm milhões de habitantes, milhões de veículos, e as pessoas levam invariavelmente 1h30, 2 horas para chegar no lugar de trabalho e voltar no lugar de trabalho. Então, Giba, realidade... Só para você ter um dado, saiu uma pesquisa hoje aqui em São Paulo que uma pessoa demora em média 2 horas e 19 minutos para uma locomoção, só não é 2, tá? É o tempo médio em São Paulo de locomoção para o trabalho. Obrigado, Josmar. Então, Sandra, eu só quis mostrar que não é correto você fazer essa avaliação falando de São Paulo e Piracicaba, né? São situações muito diferentes. Então, como que o empresário, como que o gestor chega para o colaborador dele e fala o seguinte, não, quero você aqui, mas é o cara que fica, né? A pessoa que fica, a mulher que fica 2 horas, 2h30 para ir e para voltar, por conta de uma determinada cultura ou por conta de uma integração. Então, eu acho que isso precisa ser ponderado, né? Aonde que é a sede da empresa, aonde que a empresa está operando, quanto tempo é esse deslocamento, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu posso falar, se tem várias pessoas que trabalham para mim aqui, e para mim, né? E aí eu posso falar de mim, não posso falar de outras empresas, tá? Mas para mim é muito importante que as pessoas que trabalhem para mim estejam felizes, né? E hoje o que eu noto é que as pessoas estão extremamente felizes vivendo a vida que elas querem viver, né? Um foi para a Austrália, a outra foi para a Chapada dos Veadeiros, o outro foi para não sei para onde. Então as pessoas se espalharam, né? Se reconectaram com as suas famílias. E eu, de verdade, eu acho que a gente está num duelo de empresas com funcionários, as empresas forçando os funcionários a voltarem para os escritórios, quando eu acho que as empresas podem fazer mais que isso, né? Elas podem buscar outras formas de permitir que essas pessoas trabalhem remotamente, né? A tecnologia está aqui, né? A cultura é uma coisa abstrata, ela está no ar, ela não está nos móveis do escritório, né? Enfim, então eu acho que para determinados negócios funciona muito bem, né? O remoto ou o híbrido, e acho que para outros negócios não funciona. Se a gente pegar o caso do Boticário, né? Os caras têm, sei lá, 12 mil funcionários, né? 8 mil está trabalhando remoto
e tem 4 mil que não tem como trabalhar remoto, né? Então, eu acho que é muito caso a caso. Para os meus negócios, eu virei uma empresa remote forever, né? Eu não vou ter mais operação presencial, né? Para os meus negócios está funcionando muito bem. A gente tem se encontrado com frequência, enfim, por questões de cliente, de integração, mas eu acho que as pessoas que estão assim comigo estão muito felizes no modelo, sabe? As pessoas, tem gente assim que tinha um sonho de morar em determinado lugar e é um pecado o trabalho não permitir isso. Então, esse é o meu ponto de vista sobre o remoto, o híbrido e o presencial, Sam. Legal. Sam, lá na Nitio, nós estamos remotos já. A gente já fazia remoto antes da pandemia. E hoje nós somos quase 100 pessoas, nós temos 4 lugares físicos na empresa hoje dentro de um coworking. Isso é como a gente tá posicionado, né? Então, e tem funcionado super bem para nós, né? Nós expandimos a empresa, hoje nós temos pessoas de Minas Gerais, o Vini um dos Vinícius que está aqui na live é de Minas, está aqui com a gente também. Tem gente em Dayatuba, não está aqui na live, mas a gente tem gente em Paraupebas, em Belém do Pará, em Natal, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. A gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. E o remoto tem funcionado super bem para nós. E nós temos feito uma vez, a cada 15 ou 30 dias, agora faz tempo, estava 15 dias, agora faz tempo que a gente não faz, né, Elcio? A gente se reúne, chama as pessoas para se reunir na nossa sede aqui em São Paulo. Apesar de ter 4 lugares, a gente pega uma sala maior para todo mundo, vem umas 25, 30 pessoas. E é um dia um pouco de trabalho e um pouco de integração, né? A gente mais dá risada às vezes do que trabalha. Só que o que eu observo é que isso dá um diferencial tão grande para o time. A gente eu pelo menos volto para casa com uma sensação, com uma alegria, com uma felicidade de ver as pessoas. Então eu vejo um pouco o futuro do trabalho, pelo menos na área de tecnologia da informação, que é a área que a gente está inserido, muito mais a empresa sendo um ponto de encontro dos funcionários, dos colaboradores, do que propriamente um local de trabalho. Muito mais lazer até nesse dia de encontro. Tem trabalho, a gente vai para o escritório, trabalha, faz reunião, fala com o outro, tá? A produtividade ela é um pouco menor, mas existe uma alegria, uma satisfação das pessoas estarem junto naquele momento. É assim que tem funcionado para nós. No outro negócio que eu tenho, que é junto com minha esposa, que a Cris ela tem um produto digital também, ela é nutricionista, tem um produto digital. A equipe é toda remota. Então, o editor de vídeo, ele está em Sorocaba, a gente nunca encontrou ele. Quem mais que está com a gente ali? Agora a gente está com outro gestor de tráfego também, que ele está no Rio de Janeiro, também que a gente nunca viu ele, sabe? Quer dizer, eu vi ele uma vez, desculpa, eu vi ele uma vez só. No encontro que eu fui agora em agosto também eu vi ele uma vez só. Mas quer ver que mais? Tinha a social media também que está nos ajudando, também a gente nunca tinha visto ela. E funcionava super bem também, sabe? Funciona super bem. Então acho que tem profissões e tem empresas que vão funcionar muito bem no híbrido, e tem profissões e empresas que não vão funcionar muito bem no híbrido, né? Porque tem algumas questões, por exemplo, que eu vejo, que tem funcionários que têm dificuldade de ficar em casa, porque não tem espaço físico, não tem condições, ou tem filho e quer sair um pouco também para respirar um ar diferente. Então, acho que tem um pouco disso tudo, né? Então, eu acho que isso vai se encaixar ainda, não tem uma fórmula pronta para isso. Beleza. O que a gente precisa mesmo também é mudar um pouco essa cultura, né? Uma cultura de presencial, de cartão de ponto, né? Mudar essa cultura para que tenha uma cultura de confiança também. Eu acho que tem um pouco dessa preocupação. Pode falar. Quero te complementar, não quero te interromper, mas é para complementar muito, né? Eu acho que precisa ter uma ênfase maior na cultura que prioriza o funcionário, não a companhia. Você entende? A nossa cultura, não. O que é melhor para as pessoas? Porque beira um absurdo você querer obrigar um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, né? E aí o que eu noto é que falta uma humildade nas companhias, porque como ela tem a vaga, né? E ela impõe,
falta essa humildade para ter esse diálogo, entendeu? E aí fica muito mais fácil, porque você coloca as pessoas na escolha dessas coisas, né? E aí pode ter tudo isso, né? Numa pesquisa com as pessoas, pode sair que X% quer ter um espaço, X% não quer, né? Então, eu sinto muito isso, quando você fala da mudança da cultura, né? Eu acho que tem essa questão da confiança que falta muito, principalmente nas empresas maiores, e acho que falta o foco, né? Tem um foco grande no cliente, tem um foco grande no processo, tem um foco grande no marketing. Cadê o foco nas pessoas que fazem a companhia acontecer, né? E eu acho que tem que ter um pouco da individualização, né, Giba? Não olhar para as pessoas como pessoas. Eu acho que cada um ali é um indivíduo, cada um ali tem uma necessidade diferente um do outro. Um vai se sentir bem indo para o escritório, o outro vai se sentir bem ficando em casa, entendeu? Eu acho que Vocês sabem, dividindo um desafio que eu estou enfrentando agora, por exemplo, né? Enfim, a gente liberou, a gente tem aqui o Bruno de Curitiba, a Marina está em Goiás, o Gabriel está em Barueri, eu estou em Curitiba, a gente tem gente na Austrália, enfim, né, espalhou, tem gente em Floripa, e aí são coisas novas, né? Então, assim, como que eu faço uma integração, como é que eu faço uma festa presencial para os funcionários com as pessoas trabalhando no mundo, né? Então, são coisas novas que não existiam e você vai pensando como é que você faz para esse negócio funcionar, né? Mas acho que são desafios aí que dá para ir trabalhando e aos poucos ir resolvendo. eu queria ouvir uma pergunta da galera. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Paulo. Minha vida inteira eu trabalhei em corporações grandes e a gente faz outro tipo de erro, mas vocês que são os artistas aqui, vocês vão falar dos seus erros. Os meus eu conto um dia. E primeiro, parabéns, porque sobreviver nessa selva de negócios sendo empreendedor não deve ser fácil, né? Precisa bastante estômago, precisa bastante tino, precisa ter um pouco de sorte também. Mas o que eu queria saber era como é que vocês minimizam, se é que vocês têm alguma coisa nesse sentido, estruturalmente riscos geral, riscos do negócio. Vocês citaram várias coisas assim que, para quem trabalha numa empresa estruturada, que tem uma série de departamentos, são riscos, digamos assim, menores, porque são riscos mais conhecidos. Eu gerenciei a operação na América Latina inteira, então eu sei que cada país é uma cultura diferente, tem tudo isso que você contou, Giba, nesse sentido. E a história do problema de não dá para demitir o amigo, não é que dá para me demitir um amigo, não dá para demitir um mau funcionário. Então, o problema é contratação, não é demissão. Você começou errado, né? O fato dele ser um amigo deveria lubrificar desde que ele fosse um funcionário capacitado, e não ao contrário, né? Mas a pergunta é, como é que vocês fazem para tentar diminuir os riscos, vamos chamar assim? Não é fazer menos erros, a gente faz erro todo dia. Você respira errado, você anda errado, qualquer bobagem você faz erro. Mas vocês têm alguma coisa mais estruturada? Ou o empreendedorismo é tão forte que cada árvore que aparece no meio do caminho tem que achar como é que faz o walk around? Que aí é um pouco de emoção demais para o meu gosto, mas provocar. O que a gente faz na NIT, Paulo, a gente faz uma matriz de riscos, né? E óbvio, a gente não envolve a empresa toda nessa matriz de riscos, a gente faz entre os sócios. E a cada trimestre a gente senta e reavalia essa matriz de riscos para ver para onde a gente está indo. Essa é a técnica que a gente utiliza dentro da NIT. Tá? Respondendo a sua pergunta, tem coisas que você consegue, né? Falando de empreendedor, que você consegue mapear e pensar e criar um plano para prevenir, e tem outras coisas que não, que está fora do seu radar e quando você vê acontecer, enfim, a partir daquele acontecimento você começa a melhorar. Eu tive momentos aí que eu tive 1.600, 1.800 funcionários e a gente, diferente de vários players do meu segmento, a gente criou uma política muito forte
de prevenção de passivos trabalhistas, né? Então, sempre teve um acompanhamento muito grande, uma transparência na comunicação, o que é combinado, está combinado, é tudo, né? Várias empresas do meu segmento falavam assim, não, Giba, eu não formalizo o salário da pessoa, eu não formalizo isso. Eu falava, pô, mas você não está formalizando por quê, né? Você quer fazer alguma coisa errada lá na frente? Então, teve centenas de funcionários que me falavam assim, pô, cara, a primeira vez que eu ganho uma carta oferta de trabalho, né? Tô falando de um profissional de R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, né? Então, são coisas que eu acho que você mostra desde o início respeito, transparência, cuidado, né? Isso permitiu que eu tivesse uma taxa de turnover 3 vezes menor do que o meu segmento, um volume de processos trabalhistas muito menor, porque nesse de 2003 até agora, 2022, eu tive 12 mil pessoas CLT, mais ou menos, né, nesse período todo. É bastante gente. Estatisticamente, se você falar 10% de processos trabalhistas, são 1.200 processos, é bastante dor de cabeça. Então, nesse ponto, a gente identificou, e aí o que a gente tratou de fazer é por que as pessoas processam, né? O que falta, né? E a gente viu que faltava esse cuidado, esse respeito, essa transparência. E tiveram outras situações mais complexas envolvendo, por exemplo, novos produtos, produtos de tecnologia, produtos digitais, que ao invés da gente ir para o mercado com aquele produto pronto, porque a gente tem uma ideia, você tem uma teoria, mas você não sabe se aquilo vai se realizar, né? E aí a gente, para minimizar os riscos, criava pilotos, lançava pilotos, enfim, com sites, com aplicativos, né? Então são algumas das formas que a gente sempre encontrou para minimizar esse tipo de situação ou situações de risco, tá? Bacana. Mas tem emoção, viu, Paulo? Tem Não, emoção, tá? imagino. Por mais que tenha. Me fez lembrar uma coisa que erro é uma parte do aprendizado, tá certo? Erro é um problema de processo. Você começa, pode errar e você aprende com isso. O importante é não ter aquele erro enorme que prejudica o negócio de uma forma que você está complicado. O erro de todo dia acontece. Uma maneira que muitas empresas têm, que vai completamente na direção oposta do empreendedorismo, é ser avesso ao risco. Né? Se você é avesso ao risco, se você minimiza o risco como estrutura, você, de alguma maneira, não tem, ou diminui a possibilidade de erro. Mas esse é o oposto do empreendedorismo, que você tem que entrar por veredas não antes desbravadas. Né? Algumas vezes você faz um copy-paste da vida e tal, mas, mesmo assim, você tem que aprender com um barquinho no meio do rio, lá, na cachoeira e tudo mais. Então, bacana a resposta de vocês, eu acho que essa dica que você deu, pelo tamanho do seu potencial risco trabalhista de 1.600 pessoas, foi um foco específico de mitigar o risco naquilo específico, que não tem nada a ver com o projeto de empreendedorismo, certo? É uma atividade específica. Entendi, obrigado. Nada, Valeu. que isso. Acho que complementando aí, Paulo, acho que é a realidade do Josmar também. A Sandra está passando por isso agora. Quando você cria um negócio do zero, né? Tem um funcionário que é você, né? A quantidade de coisas que você precisa aprender, dominar e controlar, ela é tão grande, mas tão grande, que muitas dessas coisas você vai descobrindo conforme você está trabalhando, né? Então, você tem 10 pessoas, é uma situação, aí você tem 100 pessoas, é uma outra situação, né? Uma vez, por exemplo, os bombeiros apareceram lá e falaram, cara, você não tem uma enfermaria, você tem 1.500 funcionários, vou te autuar, né? Então, tem coisas que você tenta mapear, assim, muitas coisas, né? Mas é bastante informação. Então, só para dividir, realmente tem momentos assim que você olha e fala, cara, não acredito que é tudo isso que tem que cuidar. O Josmar vai dividir um episódio hoje com vocês que ele passou, que demonstra um pouco como é complexo essa situação de você começar do zero, daqui a pouco tem 1.000 embaixo do seu guarda-chuva e as loucuras que você tem que enfrentar e descobrir e aprender. Muito bom. Obrigado. Nada, que isso. Obrigado, eu. O Paulo deixou uma pergunta aqui no chat para a gente, né? Como vocês lidam com pessoas que estão iniciando a carreira, para ajudar na capacitação mais próxima, acompanhamento destes? Né? Bom, eu vou começar respondendo, tá, Giba? E depois, se você quiser complementar, a Sandra também. Paulo, lá na NIT, o que a gente faz? De novo, a NIT é uma empresa de tecnologia, então
existe um gap no mercado de tecnologia, segundo a Brascom, de 975 mil profissionais faltando no mercado até 2025 de tecnologia. Esse ano a gente começou a formar pessoas, porque a gente entende que formando pessoas a gente já vai trazer dentro da nossa cultura, já vai capacitar essas pessoas e depois é a hora que elas entram dentro da NIT mesmo, elas começam a ter um acompanhamento. Mas no dia a dia, para estar engajado, para todo mundo estar engajado, quem está começando com a gente, Paulo, a gente tem rotinas de gestão, então todo dia a gente tem reuniões, o time de vendas tem reunião meia hora para bater pipeline, o time de projeto tem reunião, tem a daily do projeto e tem a daily do time de projeto, mas é meia hora, não é nada mais do que isso assim. Então a gente procura fazer, eu tenho uma área de recursos humanos bastante forte também, tem uma pessoa dentro da área de recursos humanos da NIT que ela fica ligando para todo mundo ela liga para todo mundo, oi, tudo bem, como é que você está? A missão dela é passar por todo mundo durante o mês dentro da NIT, né? Então, tem algumas pessoas aqui que trabalham com a gente, estão aqui na live também, que elas sabem como isso funciona, tem um touchzinho lá para entender como é que está a pessoa, tá? É dessa maneira que a gente procura, e aí entende um pouco da necessidade do indivíduo para poder endereçar ela. É dessa maneira que a gente procura fazer. Paulo, eu vi aqui, tem duas perguntas, né? Vou começar pela segunda. E aí você colocou aqui profissionais com mais senioridade, entendo ser um pouco mais fácil trabalhar no remoto. A minha realidade dos meus negócios é o contrário, né? As pessoas que têm mais senioridade, elas sentem um pouco falta do escritório, elas sentem um pouco falta do contato, enfim. E as pessoas mais júniores ou mais jovens estão absurdamente adaptadas a isso, né? Então, tem gente que trabalha comigo tipo, há 20 anos, né? E há 20 anos estava em escritório e mudou essa mudança e a pessoa sentiu bastante, né? Porque caiu numa situação ali que o ambiente que ela tem talvez não seja o ideal, ela não tem o compartilhamento ali com as pessoas no dia a dia, a pessoa ela tinha o prazer de almoçar no restaurante com os colegas e afetou bastante. Então, na minha situação aqui, eu acho que para o júnior e para o mais jovem está super ok o remoto, e acho que para o sênior e que tem mais idade não está super ok. Eu acho que preferiria um híbrido assim nas experiências com as pessoas que eu converso do meu dia a dia, tá? Aí o outro ponto sobre o início de carreira, né? Enfim, o acompanhamento. A gente tinha um escritório, tinha, sei lá, talvez 120, 130 pessoas dentro do escritório, e eu acho que determinadas coisas, né, por exemplo, de acompanhamento das pessoas no físico e no remoto, hoje eu acho que tem situações que a gente consegue estar mais perto da pessoa do remoto, né? Um vídeo, enfim. Eu trabalho com marketing, é muita gente jovem, é muito dinâmico, e às vezes no escritório eu, por exemplo, me sentia eu era acessado o dia inteiro, né? O dia inteiro. Eu nunca tive sala, eu nunca concordei em ter sala, então eu trabalhava no meio de todo mundo. E era difícil de eu ter tempo para concluir um raciocínio, de eu ter tempo para finalizar uma conversa. Sempre tinha muita gente demandando, né? E hoje, às vezes, eu quero ter um papo com uma pessoa, ou uma pessoa está no onboard, está num processo, ela consegue ali ter atenção, ter aquilo dedicado, ter aquele foco, né? Então, a gente tem pessoas que começam conosco, passam por um processo de um onboarding com várias pessoas do grupo, com conversas, enfim, que eu não tinha tanta facilidade de fazer antes com o remoto, não rolava, com remoto não, com o presencial, né? Ou a mesma disciplina, ou o mesmo cuidado, tinha ali as pessoas uma informalidade, o Josmar está aqui na sala dele, vamos entrar, enfim, né? E hoje eu vejo isso de uma forma diferente. Não é simples, né? De novo, quem está começando entra num trem que está a 120 por hora, mas com todas essas ferramentas que tem hoje, né, de você falar ao vivo, de a pessoa assistir um vídeo, de poder acessar, enfim, para a gente tem funcionado bem, tá? Legal, Giba. Obrigado, viu, Gismar? Nada, Paulo, que Só isso. para Obrigado, captar aqui Paulo. o entendimento, então, vocês estão falando independente de remoto presencial, né, o começo tem que estar muito próximo, né, do funcionário, e que talvez no presencial você fazer isso de uma forma até, digamos assim, inconsciente, né? E que, mas se você tiver algum processo, isso funciona até melhor no remoto, né? Eu vou dar mais um depoimento aqui, né? Enfim, bastante gente já passou os meus negócios. Eu acho que
e eu até acompanhei alguns de clientes grandes, meus multinacionais, eu quis passar pelo onboarding para ver como era, né? E eu acho que é tão interessante, Paulo, que às vezes o processo ele é o processo de início de uma pessoa, tá tudo redondinho, tá tudo bacana, mas ele é tão frio, o processo, né, que foi desenhado por alguém que manja muito, enfim, que a pessoa ela sabe tudo, mas ela não se sente parte daquilo, porque foi muito frio, foi muito impessoal, ela não foi acolhida, sabe? Então a pessoa ela tá lá dentro, cara, mas ela ainda não foi, sabe, integrada de fato. E eu acho que se a pessoa está integrada de fato, se tem esse cuidado, né? E além desse processo de treinar, né, mas de integrar essa pessoa, de acolhê-la, de recebê-la de fato, ela se sente confortável, segura para perguntar o que ela não sabe, para pedir uma reunião, para sugerir uma coisa. Então eu vejo muitos processos que eles são impecáveis quando você olha assim de fora, né? Tem lá um onboarding, tem os steps, tem os passos, tem os vídeos, tem as lives, enfim. Mas terminou o negócio, a pessoa ela fala, cara, ainda não me sinto aqui, esse negócio tá meio esquisito, né? É. E acho que tem algumas coisas que a gente faz, e aí, de novo, de empreendedor, na empresa familiar, que a pessoa fala, cara, tô amando estar nesse lugar com vocês, estou super integrada, parece que eu tô aqui há 10 anos, né? E aí essa curva de aprendizado, ela vai muito mais rápido, né? Legal. Eu tive uma experiência agora, Paulo, recente, foi agora no início do mês de setembro aí. Eu reuni todo o nosso time de marketing, era todo separado, né? Algumas pessoas em Porto Alegre, outras pessoas o Vini em Minas Gerais e outras pessoas em São Paulo. A gente reuniu todo mundo e foi para Porto Alegre, fez um encontro presencial em Porto Alegre. Cara, foi um divisor de águas, eu diria assim, acho, dentro do marketing. Quem participou, eu estava lá com esse suspeito para falar, mas foi extremamente um divisor de águas. Então, acho que você receber as pessoas, ela passa pelo processo, vamos falar assim, do onboard, que é o que tem que fazer e tal, mas depois você reunir, estar junto ali com o time, promover um encontro ou alguma coisa nesse sentido, vai para um outro patamar, entendeu? Legal, legal. Você sai do processual, assim, né? Exato, exato. Eu acho, Paulo, aqui é claro que é difícil, né, a gente falar de uma empresa que tem 100, tem 1.000, e uma empresa que tem 100 mil, né, enfim, uma empresa que tem 100 mil pessoas, né, 50 mil, enfim, não tem o que fazer, né, processo, caixinha, enfim, mas nos nossos business, assim, né, empresas pequenas, familiares, cara, essa parte, ela é determinante, assim, as pessoas, cara, se você consegue construir essa conexão com as pessoas só vão embora se tiver muito ruim o negócio, sabe, cara? Elas, enfim, eu acho isso. Eu tive, a Marina está aqui participando com a gente em 2020, acho que foi. A gente pegou uma casa em Campos do Jordão e foi lá, né, fazer um planejamento, o time de marketing, enfim, algumas pessoas. E aí, cara, não é comum, né? Não é comum numa empresa você estar ali com o presidente da empresa, com o dono da empresa, numa lareira, tomando um vinho, produzindo, criando, projetando o futuro, né? Então, esse tipo de coisa é muito especial, né? Você se sente realmente, você fala, pô, eu sou parte disso daqui, né? Eu tenho voz ativa nisso aqui. Esse momento é um momento maravilhoso que eu estou passando, né? A gente está na mesma casa, o cara não está numa suíte no 25º andar, eu estou no primeiro, né? Enfim, mas eu entendo, né, que são coisas muito específicas para empresas do tamanho das nossas, né? Não tem como você replicar essas coisas para corporações imensas. Obrigado, hein? Beleza. Vou fazer mais uma pergunta aqui que a gente tinha pensado, e aí eu queria que o pessoal fizesse perguntas também, para a gente sortear também a mentoria que a gente ficou de oferecer. Ô, Sam, posso te interromper? Deve. O Giba, ele tem uma agência também de marketing digital e tem algumas pessoas que estão aqui com a gente que são do digital. Giba, o que você tem para falar para essas pessoas que estão começando a carreira no digital, começando a carreira no sentido de empreendedorismo, eles já sabem o que fazem, eles têm noção de onde tem que ir, mas a empresa física, vamos falar assim, está começando agora. Que conselho você dá para essas pessoas? Está formando time agora, está começando a conquistar cliente agora, a estrutura de empresa está se formando, entendeu? Não é que está entrando no digital no sentido de lançando produto, nada disso. É começando uma empresa física que vai prestar serviço para o mundo digital. Uma mini agência, vai.
tá? Gente que está empreendendo na área digital, não são funcionários seus, Não, são, não. são empreendedores no São segmento empreendedores, digital. é. Legal, legal, bacana. Gente, o que eu acho sobre isso, né? Qual a minha opinião sobre isso? Eu tenho clientes digitais, enfim, que a gente atende, empresas grandes, e eu acho que quando você fala do pequeno e do médio que vai contratar esses serviços, é tanta coisa que tem que a pessoa ela está completamente perdida, né? A gente tem a questão das redes sociais, a gente tem a questão do Google Ads, a gente tem a questão de influenciadores, a gente tem a questão de quais redes aquele cliente tem que estar, a gente tem a questão de CRM, a gente tem questão de produzir conteúdo, né? Então, eu noto que muita gente que precisa contratar esse tipo de serviço não tem a menor ideia de onde começar. E isso acaba virando um problema para vocês, né? Porque a pessoa ela vem, como ela não sabe o que ela precisa fazer, ela espera que você seja a luz daquilo, né? Então ela vem, preciso estar na internet, né? Eu preciso estar nas redes sociais, né? E aí precisa ter muita didática e muita paciência para vocês extraírem dessa pessoa, na verdade, quais são os objetivos dela. Não a estratégia, né? O que ela vai fazer lá, mas o que você quer, né? Você quer vender mais? Você quer trazer mais gente para dentro do seu negócio, seja ele físico ou digital? Você quer ter mais visibilidade? Então, eu acho que antes da gente, né, enquanto prestadores de serviços de marketing ou marketing digital, o que a gente vai entregar tem uma parte de tradução violenta. Assim, a gente aqui, 4 Marketing, né, tem clientes gigantescos, multinacionais gigantescas, aonde o executivo que está nos pedindo aquilo não sabe o que quer, né? O Gabriel está aqui, é um planner nosso, cuida de várias coisas, a Marina está aqui também, enfim, o Bruno atende multinacional, está aqui também me ouvindo, e a gente tem uma dificuldade enorme de entregar o que o cliente não sabe pedir, né? Então, quando você desce para outro nível de empreendedor, o cara é pequeno, o cara é médio, essa dificuldade ela aumenta, né? Então, eu acho que uma dica que vocês poderiam atrair clientes e que vocês poderiam ajudar essas pessoas, né, a entenderem ter esse cuidado na hora da conversa e trabalhar também com uma educação, né? Você não precisa vender para o seu cliente entregar sem ele não dominar. Você pode, né, em determinados momentos, falar, pô, eu quero te explicar como é que funciona essa disciplina aqui. Olha, eu quero te explicar qual é o efeito das redes sociais no seu negócio. Olha, eu quero desmistificar para você o CRM, você já ouviu, mas eu vou te explicar, né, de uma forma bem simples por que ele é importante. E aí o cliente ele se sente super seguro, né? Ele fala, pô, essa pessoa é referência para mim, ela que está me ensinando a fazer as coisas, né? Eu acho que daí começam grandes e interessantes negócios, né? Eu sinto muito isso. Outro dia eu gravei um vídeo sobre transformação digital, as pessoas entram em pânico, né? Pô, o que é essa tal da transformação digital? O que eu faço, Giba, pelo amor de Deus, né? E aí você tem que parar e falar, calma, vamos conversar, né? Vamos entender as coisas direitinho. Então, essa é a dica que eu deixo, tá, Josmar? Tem muito mercado, tem muita coisa, tem muita informação, e o empreendedor que precisa contratar isso, ele está em pânico, porque ele não tem a menor ideia de onde começar, o que fazer, né? Aí, agências e empreendedores que às vezes estão inseguros, usam de uma arrogância e fala para o cliente, né? Usa termos técnicos, pô, como é que é o seu CPC, como é que é o seu CTR, qual que é a sua conversão? Só vai piorando, porque a pessoa não entende absolutamente nada daquilo e ela fala, cara, deixa eu sair daqui porque esses caras não falam a minha língua, né? Então é bastante importante, gente. Eu estou falando, tá, de empresas que eu atendo, que investem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões em marketing digital, e existe essa dificuldade do entendimento, porque é muito novo, né? É tudo muito novo. Então, a pessoa de 50 anos, ela não tem um conhecimento digital que as pessoas de 20, 30 anos têm. E a empresa cobra essa pessoa de 50 anos, porque é um diretor de marketing que ela entregue. E ela está em pânico, né? O que é metaverso? Como é que eu vou tratar isso? O que é Bitcoin? O que é NFT? Como é que eu uso blockchain? Né? Tudo isso conectou. Então, eu acho que essa tradução é uma forma extremamente eficiente de vocês captarem clientes, conquistarem clientes, fidelizarem clientes, pegar na mão da pessoa e aí ela vai confiar em você e vai trabalhar com você. Legal, Vinícius tem uma pergunta para você aí, Giba.
Giba, na questão de modelos de negócios, assim, para a agência, você acha que para quem está começando é interessante a gente começar com uma solução completa mesmo, então, para os negócios, como você falou, para justamente realmente entregar o que o cliente precisa, ou melhor, tipo, ver alguma área que seja mais especialista para fazer uma solução a partir disso, né? Que você falou, claro, tem parte de conteúdo, tráfego pago, um monte de coisa, né? Se a gente faz toda essa solução, ou se a gente começa com uma coisa bem feita para daí ir expandindo, sabe? Cara, super bacana a pergunta que você fez. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2008, eu era um cara de marketing, e eu comecei a trabalhar com tecnologia porque eu vi que a tecnologia começou a entrar no marketing, as coisas começaram a se misturar, e os clientes começaram a me pressionar, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, né? Então, eu acho que você pode ter um produto foco, né, uma área foco, algo que você vai oferecer, você vai ser muito bom, mas é muito importante você ter outras coisas na manga, porque se o cliente ele não tem a menor noção que você pode entregar aquilo ali também, ele nem fala com você, né? Então, vou dar um exemplo. Você está vendendo lá tráfego para o cara, você está vendendo social para o cara, e aí você não deixa claro para esse cliente que você pode entregar outras coisas, né? Esse cliente, ele compra só aquele item de você, ele vai comprar essas outras coisas de um outro player, e talvez o outro player mostre para ele que ele tem tudo. O cliente, o que ele vai fazer? Ele vai centralizar num único lugar a maior parte das coisas que ele puder, porque é mais conveniente para ele ter isso centralizado pela gestão, pela estratégia. Então, se você escolher um item, um produto, um serviço, encontre uma forma de comunicar que você também tem outras coisas. Pode não ser o foco, né? Porque a gente às vezes quer vender algo e o mercado quer comprar outra coisa, né? Você quer entregar um negócio para o cliente, seu cliente não quer isso, não quer isso, Vinícius, eu quero outra coisa. Então, isso é bem importante, principalmente no começo, porque se você falar o seguinte, legal, a gente quer entregar performance, mas vamos ofertar 4 serviços, né? O mercado vai te falar o que está sendo mais demandado e você vai ter ali um teste AB rápido do que a galera brilha mais o olho, se interessa mais, e aí evita que você fique um ano batendo estaca numa coisa só, né? Então você tem ali um pouco mais, um portfólio maior de serviços para oferecer, e você consegue nessas interações, pô, cara, a gente está focando em performance e o que a galera quer comprar, na verdade, é outra coisa, né? E aí você vai ajustando a sua estratégia, enfim, a sua oferta para entregar aquilo que o mercado quer. Hoje eu tenho serviços. Olha que doideira, eu era totalmente offline, daí eu virei digital e eu também tenho tecnologia porque eu queria vender uma coisa, mas o mercado quer comprar outra coisa. E aí, cara, precisa se adaptar, né? Mesmo com grande, né? Hoje minha empresa é grande, enfim, mas eu passo pela mesma situação, né? É uma loucura, assim, isso, né? Então, eu acho que é bastante importante isso. Você vai ter uma curva de identificar o que o mercado está querendo e como é que você resolve as dores do seu cliente bem mais rápida, colocando mais itens aí no seu portfólio, tá? Perfeito, muito obrigado. Nada, Vinícius. E o William aqui com a mão levantada também. Pode falar, William. Fala, Giba, meu brother, como é que você tá? Fala, William, beleza, irmão? Boa noite, bem-vindo, obrigado. Boa noite. Obrigado a você. Boa noite aos demais também e aos presentes. Ô, Giba, aquelas nossas conversas ali em Campos do Jordão, primeiro quero te agradecer. Aquilo me abriu o leque para muita coisa, me fez enxergar assim. Você não tem ideia de como você me economizou emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, você não faz ideia, irmão. Eu creio que enquanto eu viver, eu vou ser grato a você, tá? Grato Oh, mesmo, que de bacana. verdade. Obrigado, cara. É muito compensador ouvir isso, muito mesmo. Sim, verdade. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Ô, Giba, você falou comigo há um tempo atrás sobre a tendência do home office, né? E eu falei, cara, é isso. O que eu fiz? Eu fiquei com os negócios lá, com a pequena empresa que eu tenho, tudo home office, praticamente home office. E aí, só que aquela questão da disciplina, eu acabei migrando para o work, né? Também graças a um grande conselho teu. O que eu quero dizer? Aí você falou uma coisa para mim, lá no Campos do Jordão, em que eu guardei para esta vida. Você falou assim, Will, tem coisa no seu negócio que você vai ter que fazer que ninguém faz. Eu falei, como assim? Você vai na apostila, você vai na cartilha, você vai na internet, você vai na mentoria e você não vai achar a resposta.
Então, o que aconteceu? Foi algo particular e que eu levei para muitas outras coisas. Eu tinha uma colaboradora que estava com a gente, uma pessoa excepcional, profissional, assim, tremenda, tremenda, tremenda mesmo. Só que, por uma questão financeira e pela realidade dela naquele momento, ela falou, William, não dá mais. E eu falei, what? Ela, não dá mais. Eu falei, mas por quê? Alguma coisa assim? Ela falou, não, é questão financeira, eu preciso ir para onde o sol brilha mais. Eu entendi perfeitamente que não era pessoal, não era com a gente, tal, era uma questão financeira. E eu falei, meu Deus do céu, cheguei para a Karina, né, minha sócia e a minha esposa, e falei, Karina, e aí? Ela falou assim, nossa, e agora? Porque o que ela fazia era específico dela. Além dela ser uma boa profissional, eu gostava muito do trabalho dela. Gostava como gosto até hoje. E eu olhei para ela e falei assim, olha, eu vou te fazer uma proposta indecente. Ela, qual? 80-20. Ela, como assim? 80% do que você trazer é seu e 20% é meu. Ela, mas como assim? Eu falei, você não entendeu o que é que eu desenho? 80-20. Por quê? Ela amou a ideia, assim, ela ficou super agradecida e até hoje, graças a Deus, ela é grata a gente por esse trabalho, porque eu falei assim, olha, entenda uma coisa, você trabalha bem, eu gosto muito de trabalhar com você, nós gostamos de trabalhar com você, e é a sua realidade. E não vai ser esse valor agora que eu deixo de agregar que vai fazer a gente quebrar, perder, não. A questão é o trabalho em si. Resumindo, ela aceitou a proposta, está com a gente até hoje, e assim, ela entrega um trabalho tão excepcional que o cliente elogia tanto, assim, elogia tanto, que parece que inverteu, né? O tanto que eu tenho de alegria com ela, parece que os 80 é meu e os 20 são dela. Agora, Giba, dentro desse resultado prático de um conselho seu de anos atrás, que eu colho ele até hoje, a minha pergunta é, home office, a sua empresa está, a maioria das grandes empresas estão, mas na sua visão, o home office, quantas empresas estão e quantas empresas ainda, na sua visão, faltam migrar? E se essas empresas realmente elas vão migrar perpetuamente para o home office? William, primeiro, parabéns, gente, só para explicar, tá? Eu falo isso para todo mundo que eu tenho contato, e eu falo, gente, todo mundo que é dono de negócio, eu falo, vocês precisam dividir o que vocês ganham. A gente tem uma cultura do dono, o dono ganha, e mais ninguém ganha, né? E aí, às vezes, as pessoas vão embora porque elas querem um pedaço daquele bolo também, né? Então, dá para dividir, foi o conselho que eu dei para ele anos atrás, enfim, que deu certo e que bacana. Sobre o home office, cara, eu não tenho bola de cristal, eu acho que a gente está numa mudança violentíssima de comportamento, de dinâmica, não estabilizou ainda essa situação, né? Todo mundo está se adaptando. Tem, por exemplo, uma situação, o Josmar presenciou isso, ele e a esposa dele, que eu estava na casa dele jantando, né, que estou no remoto, enfim, lidero um monte de gente, eu estava extremamente chateado, extremamente deprimido, porque eu estava 2 anos dentro do meu quarto, que é o meu escritório, né? E eu queria desesperadamente ir para um escritório. Então, eu acho que isso a gente está assistindo, é um privilégio que está acontecendo em 2022, a gente está assistindo ao vivo essa coisa se mexendo, esse comportamento, né? Se vai ser híbrido, se vai ser presencial, se vai ter remoto e vai ter o metaverso, se o avatar vai trabalhar, ela não vai trabalhar. Isso está acontecendo, né? As pessoas estão respondendo, estão desafiando as companhias estão pressionando as pessoas. Então, eu não sei como que isso vai terminar. Você tem companhias imensas como o Boticário, que migrou para o home office, e você tem companhias imensas como a Natura, que não foi, né? E você tem companhias super inovadoras como a Apple ou como o Google, que estão forçando a barra para voltar para o escritório. Então, eu não sei como isso vai acabar. O que eu noto, assim, é que realmente não tem um modelo, né? Esse é o padrão. Acho que hoje não tem um padrão. Muita gente que eu conheço, enfim, fala, se a empresa me obrigar a voltar, eu vou pular fora, mas não tem um dado, assim, talvez o Josmar ou a Sandra tenham as estatísticas, eu não tenho hoje, William, as estatísticas de como está isso no mundo ou no Brasil, sabe? Porque eu acho que ainda está bastante mexida essa questão, as pessoas ainda estão se acostumando, se adaptando com tudo isso. Perfeito, Giba, obrigado, viu? Nada, que isso. Eu queria falar um negócio aqui, rapidinho, para não perder. O Bruno Nemitz colocou uma pergunta aqui às 19h46, faz uns 20 minutos.
ele perguntou, o Josmar é o cara certo para responder, tá? Essa pergunta aqui, ó, como conciliar toda essa quantidade de atividades, pessoas e processos com a sua vida pessoal? É possível crescer exponencialmente e manter um equilíbrio nessa questão? Ou em diversos momentos vocês tiveram dificuldade nisso? Eu sou o cara indisciplinado, né? Enfim, que pira na batata. Então, o Josmar é o cara adequado para responder isso. Bruno, obrigado aí primeiro pela pergunta. Não é fácil, né? Não é fácil porque a gente, quando é piloto do avião, né? E nesse avião tem um monte de gente, um monte de família sentada junto com a gente ali, você está pilotando. É difícil você conciliar tudo isso, né? O que eu tenho feito nos últimos anos, eu não tenho mais me questionado como eu vou fazer, mas eu tenho me questionado quem pode me ajudar a fazer. Eu acho que essa é uma pergunta que você consegue responder, ao invés de fazer, como eu vou fazer aquela atividade, como eu vou resolver aquele problema, quem pode me ajudar a fazer aquilo, com quem que eu posso trocar ideia, informação, onde que eu posso, quem sabe mais do que eu porque pode me ajudar. Quando você faz isso, fica um pouco mais fácil a sua vida, porque você pega ideias, como a gente está pegando aqui hoje, e leva para o seu dia a dia, né? Então, isso facilita bastante. Tem que ter disciplina, obviamente, né? Aqui em casa, a gente acorda às 5 da manhã, 6 horas da manhã a gente está na academia treinando, já das 6 às 7, e, obviamente, falha alguns dias, não é todo, falar é 100%, não é 100%, porque é ser humano também, não, ninguém é robô, né? Mas a gente leva a sério e procurar ter disciplina, né, para poder fazer. Eu também, às vezes, eu trabalho até tarde, fico às vezes até 8, 9 horas resolvendo outras coisas aqui também, mas tem que tentar conciliar. É importante, na verdade, não só a família e filhos, como você colocou aqui, mas também o social, né? Você pensar no seu social, as pessoas com quem você convive, pensar em você também, né? Eu acho que enquanto empreendedor hoje, a maioria dos empreendedores, a gente não olha para nós, né? A gente normalmente coloca, falei isso ontem até no vídeo que o Diego colocou, a gente coloca a empresa sempre em primeiro lugar, esquece da gente. Só que o motor somos nós. Se nós não cuidarmos de nós, do ponto de vista de ter um condicionamento físico, ter uma alimentação boa, fazer uma meditação, ter autoconhecimento, sabe, praticar o bem para o próximo, que isso faz super bem para a gente, como a gente está fazendo hoje aqui, levantando fundo por Coisas do Mará. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês hoje. Não é difícil, não é. Dá um frio na barriga, né? Quando as coisas, né, Sandra, não sai direito como a gente planejou ali no início, mas é um prazer estar aqui com vocês. Isso fortalece a gente, né? E eu costumo dizer também que é importante para o empreendedor, como o Paulo lá atrás colocou, né, a questão dos riscos que a gente sofre. Muitas vezes a gente tenta mitigar, mas nem sempre é possível. Naturalmente a gente erra. E quando a gente erra e cai num buraco, né, o Giba já passou por isso, eu já passei por isso, quem é empreendedor sabe o que é isso, né? Você tem que ter fé para sair de lá. E quando eu falo em fé, não é só a questão da fé, da religiosidade, é muito maior do que isso, né? Então, é um pouco disso tudo, né? E eu acho que a disciplina é um dos principais fatores aí, se dividir o seu tempo. Obviamente, nem sempre vai dar, né? Não é um negócio quadrado, perfeito, que vai funcionar, mas funciona, tá? Ter disciplina. Complementando, eu tenho uma visão, assim, bem crítica sobre algumas coisas que gurus, mentores, muita gente que vende livro, vende palestra, tem sobre isso, né? Eu não acredito que a fórmula que funciona para uma pessoa vai funcionar para todas as pessoas, né? Então, é importante você ter o cuidado de ouvir as pessoas, ouvir a rotina, como é que é e tudo mais, mas você precisa entender o que funciona para você, né? Eu sou um cara da noite, eu trabalhei na noite, eu trabalhei em show, trabalhei com DJ, eu sou um cara que explode de criatividade à noite, né? Hoje eu faço academia de manhã, 2 horas de treino, enfim, né? É um inferno para mim acordar esse horário. Eu odeio acordar esse horário, né? Mas não é mais uma alternativa. Eu tenho 50 anos, eu tenho centenas de funcionários, eu tenho filho, eu tenho esposa, então eu preciso cuidar da minha saúde. É o que eu gostaria de acordar às 6 da manhã? De jeito nenhum. Adoraria acordar meio-dia, né? Enfim, ter um dia do meio-dia à meia-noite. Para mim é perfeito, né?
porque é como o meu organismo funciona. Como é que eu vou escrever um roteiro ou uma campanha 9 horas da manhã? Não funciona, não tem condição. Eu faço isso à noite, porque é quando a minha cabeça funciona. Mas eu noto que as pessoas elas tentam seguir modelos que não funcionam para elas, porque não é aquilo que ela gosta, e tem uma frustração muito grande, ela se cobra muito. Então é muito importante você respeitar, né? Tem coisas que eu entendo que eu tenho hoje uma idade onde não é uma opção, né? Eu tenho que fazer exercícios físicos assim como eu escovo os meus dentes todo dia, porque isso vai ser importante para mim quando eu tiver 70, 80 anos. Mas às vezes, né, eu vou dar um exemplo de um negócio que acontece, vocês já viram, tem grupos aí de lives às 4 da manhã, 5 da manhã, né? E aí, assim, eu não consigo entender o que faz você acordar às 4 horas da manhã para você ouvir uma pessoa. Pô, não dá para ver o vídeo depois, no horário que é bom para você, você tem que realmente, né? Enfim, então eu acho que sabe, outro dia, eu estava um dia pesado para mim, uma segunda-feira, eu fui no restaurante, pedi uma taça de vinho, pedi uma salada, e aí coloquei uma foto, daí a todas as pessoas, no automático. Como assim vinho segunda-feira? E eu respondi no automático também. Você trabalha no domingo e é normal? É normal trabalhar no domingo. Mas tomar um vinho na segunda-feira? Ah! Né? Então eu acho que a gente tem que encontrar essas coisas, né? E aí entender a importância dessas coisas e ver como que, né? Eu levei acho que 10 anos para eu me permitir pegar um cinema numa segunda-feira à tarde com a minha filha, porque eu achava que isso era o fim do mundo, né? Eu estava traindo a minha empresa e traindo os meus sócios, mas eu trabalhava sábado e domingo que nem um louco, né? E eu não ficava com a minha família. Então eu acho que você tem que ver as boas práticas, né? O Josmar é um baita exemplo de disciplina nesse sentido, e precisa tomar um cuidado de adaptar as boas práticas dos exemplos que você vê àquilo que faz sentido para você, né? E aí sim vai dar um negócio que você tem prazer, que funciona, que é legal, né? Enfim, a Sandra sabe, eu me reúno muito com ela, eu adoro tomar vinho, né? A gente sempre trabalha com vinho, não tem nada de errado nisso, né? Então é um pouco disso. Os meus funcionários que estão aqui, a gente se encontra, vamos num café, delícia. Passa a tarde inteira no café. Não Agora tem vamos que para ser outro chato, né? restaurante, né? Não Falo, precisa Marina, ser chato, né? vamos fazer uma reunião, não, Marina. A gente vai fazer uma orgia gastronômica. Começa num restaurante tal, vai para off, come um doce, agora vamos jantar não sei aonde. Pô, daí você volta para casa e fala, cara, o dia foi maravilhoso, produzi um monte, tive experiências gastronômicas diferentes, conversamos sobre as estrelas do trabalho e os OVNIs. Então, eu acho que precisa ter esse equilíbrio, sabe? A gente tem que trabalhar, mas precisa ter prazer. A gente tem Não que pode ser entregar, robô, mas né, Giba? precisa se divertir, né? É, E eu é. noto muita gente buscando a fórmula, sabe? Assim, o pá, o quadrado. Aí depois a pessoa tá no burnout, tá numa deprê, tá mal pra caramba. A empresa tá bombando e a pessoa tá arrebentada, né? Então, do meu lado aqui, eu vejo muito isso. Por isso que só complementando só rapidinho, porque eu acredito que o autoconhecimento ele é super importante, né? Porque quando você se conhece realmente, tanto o teu brilho quanto o teu lado sombra, que todos nós temos um brilho e tem um lado sombra, a gente consegue entender essas situações e entender o que é melhor para nós, né? Então, de novo, o Giba trabalha bem à noite, eu já prefiro de manhã, então eu procuro de manhã deixar as reuniões mais importantes para mim no período da manhã, que é onde eu rendo mais do que à noite, né? Então, é autoconhecimento, autoconhecimento é super importante para quem está capitaneando um negócio ou liderando uma equipe, enfim. É, complemento do complemento, parecendo tréplica, réplica, Tréplica. quádruplica, enfim. Mas vou dar outra. Isso aqui é um misto de erro com o autoconhecimento, tá? Teve um momento X na vida, você imagina que se não tem nada, né? Era um cara da rua, não tinha nada. Aí você vira, você tem 2.000 pessoas nessa folha de pagamento. A cabeça pira, né? Eu falei, peguei um guru lá, eu falei, cara, vou seguir esse cara que arrisca. Esse cara é o cara, né? Acorda às 5 da manhã, faz aquilo, tudo tem hora, acabou o tempo, não posso mais falar. Aí chegou uma hora, os sócios falou, vamos conversar? Ou você recebeu uma entidade de quem? Que tá acontecendo com você, né? E aí, uma das minhas maiores habilidades, que é esse brilho, que é essa energia, que é essa motivação, que é essa coisa que não tem ordem, eu botei dentro de uma caixa. Falei, agora eu sou o cara do processo. Reunião comigo, Sandra, você tem 18 minutos, vamos embora. Pô, saia de um aí para outro, saia de uma para outro. Nossa, o cara virou o Robocop, né? Robocop gay, tá louco, né? Enfim. Então, gente, é importante essa questão que o Josmar falou, de você entender, né, no autoconhecimento,
como é que é o seu funcionamento. Eu sou esse caos, e tá ok, é assim que eu funciono, né? Mas se eu tento né? Daí eu jogo fora todas as coisas que a vida me deu, que Deus me deu, as habilidades que eu tenho, eu mato tudo isso para me transformar em algo que eu não sou, né? Então precisa ter esse equilíbrio aí e ir se achando aí, você fala, pô, tô bem, tô em paz, sou eu mesmo, né? E aí eu acho que as coisas elas funcionam. Olha só, eu queria propor, eu sei que o Estevam está com a mão levantada, também tinha um comentário, até deixei para lá, mas eu queria só propor da gente fazer o sorteio, e aí a gente, quem quiser sair, só para não perder quem tiver problema de horário, para sair. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer um sorteio de 3, a gente vai fazer uma mentoria com 3 pessoas, eu agora vou fatiar, né, ali com os meninos, a gente vai sortear para 3 pessoas uma mentoria com um de nós. Então, eu vou sortear e a pessoa que for escolhida ali pelo número, pela sorte, ela vai escolher se ela quer o Giba, se ela quer o Josi ou se ela quer uma mentoria de tecnologia comigo, tá bom? O menino do caos pode causar? Sempre, né, Giba? Não dá para fazer nada com você sem caos, fale. Ó, eu vou adicionar aqui, não vou dar meta, eu vou dobrar a meta, tá? Então, a Sandra já colocou as 3 mentorias. Cadê a Dilma? Cadê a Dilma? Em outubro eu começo as gravações do meu podcast, do meu canal no YouTube, vai ter muita coisa legal, né? E aí vai estar no ar em dezembro, em janeiro, enfim. Mas eu queria sortear aqui junto, Sandra, além das 3 mentorias para 3 pessoas, aí essas 3 pessoas não podem participar da outra, para participar de uma gravação com algumas celebridades que estão aqui em São Paulo, no estúdio, presencialmente com a gente. Vai participar, vai gravar junto, vai falar. Então, você tem aí 3 mentorias para sortear e a participação de 3 pessoas lá no meu podcast, no meu canal. É muito chique. Eu vou pegar aqui o número das inscrições, tá? E vou pedir para o Paulo escolher um número, Paulo, de 1, deixa eu ver quantos, de 1 a 27. Que número você quer? Tem vários Paulos. Você mesmo, não é o Angerami, não, é você, Paulo Ferraz. Já que nós estamos perto da eleição e esse ano é assim, é 22 o meu número. Deixa eu ver aqui quem é o número 22, se está aqui com a gente. A Virgínia saiu, mas está valendo, né? Concordam? Deixa eu pegar. sim, Paulo sim, Angerami, escolhe outro número aí de 1 a 27. Paulo Angerami está aí ainda? Vou pegar quem fez pergunta. Acho que o Paulo saiu. Vai lá, Vinícius, escolhe o número de 1 a 27, por favor. Fez comentário aqui no chat. 19. 19 é Vanessa Molina. Tá aí ainda, Van? Eu tô! Ai, que maravilha! Van, com quem você quer a mentoria? Jos, Giba ou Tecnologia Comigo? Eu vou responder por ela, só um minuto. Não é um mentorrupting, a gente é irmão, eu e ela. Ela já tem mentoria minha 24 horas por dia, então não pode ser eu. Certo, né? Eu já estava aqui pensando, porque eu tinha certeza que eu ia ser sorteada. Me desculpem os meninos, mas vai ser com a Sandra. Show. Tamo junto, tamo junto. Que maravilha, obrigada, beijo. Obrigada a você. Agora você fala o número pra gente, vai, Van. O número de 1 a 27. Número 7. Número 7. A Duda não está aqui, mas a gente pode oferecer, né? Então, deixa eu pegar mais um aqui. Então, Duda, depois eu vou perguntar a ela com quem ela quer. Fala outro número, Virgínia. Estou aumentando de 3, hein? Pode falar outro número, Virgínia. Vanessa. Oh, perdão, Vanessa. Desculpa, que a Virgínia está aqui. Que a gente... Oi, desculpa. Vamos no 10, então. 10. Gabriel Brito, tá aí? Gabriel Brito. Gabriel, agora só pode escolher o Giba ou o Josi. Eu sei que você queria vir comigo, mas não vai dar. Olha, ainda bem que eu tenho aí, eu tenho a mentoria do Giba aí no dia a dia, durante o trabalho, então gostaria de uma mentoria aí de uma área que eu curto bastante também, Josmar Machado.
Obrigado, Gabriel. Obrigado. Tamo junto aí. Vamos marcar, junto. vamos marcar. Fazemos só Depois mais disso, eu sou ajuda, Tô me viu? sentindo- Eu sou ajuda para conectar. Tô me sentindo Sim. no The Voice, cara. Aquele Agora de só vira a falta o cadeira, Giba. sabe? Vira a cadeira pra cima. Só falta o Giba. Vamos lá, deixa eu sortear mais um aqui. Gabriel, escolhe um número, então, de 1 a 27. Número 13. Número 3, Bruno, tá aí? Eu mesmo. Tô Você na área. mesmo. Sou eu mesmo. Tem mais Bruno. Bruno é meio comum, né? Bruno, Mas é você mesmo, com esse nome difícil, Nemetes, é isso? Isso aí, ó. Bruno, tá com o Giba. Mandando... Aê! Eu sabia que ia ganhar também, Sandra. Eu sabia que era meu momento. Obrigado, Gabs. Obrigado, Giva. Aí, ó. Depois eu entro e conecto vocês para falarem. Acho que Ótimo. aqui, para a gente ir caminhando para o final... O que foi, Giba? Que você está rindo? É que eu com o Giba é fácil ali. A gente conecta fácil ali, rapidinho. Seu funcionário, né? Trabalho Trabalha comigo, claro. Ô, escuta, tem que fazer o sorteio lá do podcast. Ah, então vamos lá. Sorteio. Rapidez, vou causar de novo. Eu acho que agora só pode ser para quem está aqui. Eles estão aqui, elas estão aqui, tem que priorizar. Escolhe aí, Giba, então, você. Um número... De quanto a quanto? 1 a 27. 1 a 27, 16. 16. Rafael Zaniolo. Conhece? Tá aí o Rafa? Tá, conheço. Trabalha comigo lá na NIT. Opa, tô aqui. Rafa, cadê você? Tô aqui. Minha câmera não tá funcionando, né? Tem problemas, foi sorteado para o podcast do Giba. Então, aqui, Aê, vou te levar no dia do Josmar, Rafael. Pode deixar com a gente. Cuida bem desse menino, viu, Giba? Cuida bem desse menino aí. E as duas outras pessoas que foram sorteadas e não estão aqui, eu vou oferecer para elas, tá bom? Mas porque eu tô com culpa que eu fiz essa confusão toda, vai que ela não entrou porque não deu, então eu vou colocar aqui. Bom, a gente indo aí para o finalzinho, acho que a gente pode ver as perguntas finais e tudo, até para liberar quem tem problema de... O Estevão tinha uma pergunta, eu acho, né, Sandra? Hã? O Estevão, acho que tinha uma pergunta. Ele fez um comentário aqui sobre... Isso. Quer falar, Estevão? Fica à vontade. Quero, mas não era nem sobre esse comentário, Giba. Era, na verdade, assim, o que eu ia perguntar, vocês, em paralelo, acabaram entrando no assunto e respondendo, né? Porque a gente havia entrado no assunto sobre esse processo de acordar às 5 da manhã, que a gente hoje vê, de certa forma, muito guru do marketing dizendo isso, que tem que acordar cedo, tem que correr, se preparar. Todos nós sabemos o quanto é importante a saúde, se cuidar, etc., né? Mas não necessariamente que seja uma regra para todos, né? Que cada um vai ter a sua melhor performance, né? Dependendo do horário. E alinhado a isso, o que aconteceu comigo? Eu estou nos Estados Unidos e eu venho estudando inglês há uns 2 anos e meio. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade para falar, entendo muito, me comunico super bem, mas ainda não estou como eu gostaria, bem fluente. E aí eu comecei a ficar um pouco decepcionado, porque eu fiquei pensando assim, mas por que, né? Tanto tempo, eu me esforço, estudo, por que todo mundo ensina em 3 meses, todo mundo aprende em 3 meses, por que eu já estou 2 anos e meio e não estou aprendendo? E aí eu fui procurar saber com as pessoas que realmente falam muito bem, e ninguém praticamente consegue chegar nesse tempo de 3 meses, de 4 meses, 6 meses, que muita internet vende, né? E eles demoram anos para conseguir. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque como o assunto é erro, eu sinto que isso também tem uma parte de enganação por parte de algumas pessoas maldosas que só querem vender ou ganhar likes, enfim. E eu queria saber como que vocês fazem, se vocês têm algum tipo de estratégia de se blindar um pouco disso, né? Porque hoje a gente tem tanta informação o tempo inteiro, de todo lugar, que muitas vezes a gente fala, será que aquilo é verdade e eu estou errado? Sabe, como tem alguma maneira de você se blindar e melhorar isso? Seria isso. Eu vou deixar para a Sandra, que é da área de humanas, responder essa para você, Estevão. Depois eu complemento, Giva, também. Eu vou até provocar mais, tá? Eu não quero passar a bola quicando, não, mas o Paulo Ferraz é um cara que tem uma carreira internacional, que mora muitos anos fora do Brasil, e aí talvez ele possa passar para a gente uma visão mais concreta, né? Ou mais bacana. O que você acha, Paulo? Você quer que o Estevão repita? Talvez reformula a pergunta, porque reformula aí, Estevão. Inglês, tal. Então, Paulo, eu dei o exemplo como inglês, mas eu quis dizer no sentido assim, hoje em dia a gente vê tanta gente na internet vendendo cursos milagrosos de aprendizagem muito rápido, né?
por exemplo, aprenda inglês em 3 meses, em 6 meses, seja fluente e etc. Estou usando o inglês como um exemplo, né? E eu venho estudando há mais de 2 anos, e eu já me desenvolvi muito, estou já muito bem, mas não o suficiente quanto eu gostaria. E aí você, de repente, se pega pensando, ué, mas será que realmente eu não estou aprendendo? Será que o erro está comigo, né? Não estou conseguindo? E aí eu, por conta própria, comecei a fazer algumas pesquisas com alguns amigos que eu vejo que falam super bem, e todos eles tomaram muito tempo para aprender. 4 anos, 5 anos, etc., para ficar muito bom. E aí eu cheguei à conclusão de que, nessa pesquisa minha, que é muita gente, de certa forma, querendo só vender, né? Eles querem vender, tem que ser rápido, é muita informação. Então, como que seria uma maneira da gente, se existe alguma maneira de se blindar contra essas informações que a gente se pega em um determinado momento pensando que o problema, de repente, pode ser com a gente, né? Porque é tanta informação que você pode aprender em 3 meses, então quem aprende em 2 anos não está aprendendo num tempo relativamente bom. Eu acho que você já deu a resposta, né? Porque milagre não acontece, né? Acho que a gente acreditar, como é que é aquele? Aqueles que você vê escrito em posse, seguramos seu amor ou devolvemos seu amor em 3 dias. A única coisa que volta é boleto quando você não paga, né? Porque o resto não acontece nada. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente está vendo, é uma oferta e a gente, às vezes, eu vou falar em inglês para você entender, de uma maneira naive, a gente acredita nisso, porque a gente quer acreditar nisso. E ninguém vai aprender em 3 meses alguma coisa. E você já valorizou isso, ou validou isso, quando você foi procurar outras pessoas que levaram mais tempo. Eu estou aqui há 11 anos, praticamente. Eu falo, mas eu poderia falar melhor, tão perfeitamente como eu falo português? Poderia, mas esse é outro ponto, né? Tá bom ou não tá bom? É suficiente ou não é suficiente? Se não é, você continua perseguindo dentro daquilo que é seu objetivo pessoal. E vamos vivendo com isso. Não tem muita... Eu acho que nós falamos muito hoje aí, eu acho que gostei muito do testemunho do Josmar do Giba sobre cada pessoa é diferente, né? Como cada pessoa, graças a Deus, né? Então não dá para ter uma régua que todo mundo passa naquilo, seja para trabalhar remotamente ou trabalhar no escritório, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma necessidade, cada um sabe o que quer, ou deveria saber o que quer, né? Então, eu acho que o ponto principal de você se proteger, eu vou fazer até, vocês são muito de TI aí, eu trabalhei na última empresa que eu trabalhei, eles fizeram tanto massacre para evitar o famoso phishing, que você aperta ali, que você tem que desenvolver isso na vida. Não tem almoço grátis, gente, sabe? Não, aperta aqui o botão que está te esperando um bônus de não sei quanto. Vão te levar a sua conta do banco e você não vai ganhar nada. Então, não acredita nisso. A gente já passou da idade de acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, essas coisas. É gostoso, é romântico, etc. e tal, mas a vida é dura, né? Eu acho que os 2 empresários, e acho que todos nós que estamos aqui, fizemos um monte de erros na nossa carreira, mas eu levo isso tudo como aprendizado, né? De novo, desde que minha filosofia sempre foi: errar é normal, insistir no erro é burrice, e se você não aprende, aí você está com um problema, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que é uma filosofia meio, talvez de vocês todos, eu sou, talvez não, o mais experiente, para não dizer o mais velho, mas é isso que leva a gente para frente. Talvez, Sandra, não sei, um comentário assim, mais de vivência pessoal, né? Não, muito bom, Paulo. Acho que é importante, até porque você morou em vários países. Vou só passar aqui rapidinho, Jô, já te passo. E aí, Estevam, a gente é capaz de aprender tudo que a gente quiser. É claro que umas pessoas têm mais facilidade para uma determinada coisa, outras menos facilidade. Mas o nosso cérebro ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Ele tem uma capacidade de se adaptar e, de verdade, fisicamente, ele constrói novas conexões. O que a gente precisa é repetir, repetir, repetir. Porque o nosso cérebro sempre vai para o lado mais confortável daquilo que a gente já faz automático. E sempre vai inventar desculpas para aquilo que está difícil para a gente. E eu entendo, essa questão do idioma é bem complicada. Então, não existe realmente um modelo que coloque um chip matrix, né, que a gente adquire esse conhecimento. Sim, a gente tem que investir, você está investindo nisso, parabéns. E é o dia a dia que vai te ajudar. Mas existe uma coisa aqui que é importante, que é a confiança, a autoconfiança. A gente também sabota a nós mesmos, né? Nós sabotamos a nós mesmos.
E, às vezes, a gente torna as coisas mais difíceis. Então, o que a gente fala em psicologia e motivação é para aprender aquilo que é difícil, você tem que transformar em algo que você gosta. Você gosta de ouvir música? Então, vai aprender ouvindo música. Você gosta de esporte? Então, vai ver esporte em inglês. Então, quanto mais você associar a coisas prazerosas que já fazem parte da sua vida, um pouco mais fácil vai ficar. Não sei se passou aqui alguma informação. Beleza? Jô, você queria falar? Queria complementar para o Estevam. Acho que a primeira coisa assim, é a questão... Contar um pouco do que eu passei, como eu fiz para filtrar um pouco essas coisas todas, tá? Eu morei na França em 2019 e minha esposa é nutricionista. Ela trabalhava no hospital aqui em São Paulo. E aí a gente foi para a França com data de ida e volta para voltar para o Brasil, né? A gente ia voltar em janeiro de 2020 quando nós voltamos. E ela estava preocupada o que ela ia fazer quando ela voltasse para o Brasil, porque ela trabalhava no hospital e não estava clinicando ainda, não tinha uma carreira solo ainda, né? E aí eu tinha conhecido um amigo meu, ele tinha me contado sobre um negócio de marketing digital, sobre, né, que é daí que vem todas essas promessas de coisas rápidas, não sei o que, né? Eu resolvi estudar esse negócio. Em 2020 a gente voltou, entrou a pandemia, eu resolvi mergulhar nesse negócio de cabeça e aí eu tava como você, olhava, cara, muita coisa, tem esse cara, tem aquele outro, tem aquele outro, tem aquele outro. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a filtrar conteúdo de quem eu iria consumir, e de quem eu não iria consumir conteúdo, eu comecei a ignorar, literalmente ignorar, deixei de seguir a pessoa, deixei de consumir aquele conteúdo, cara, foco no que eu precisava, né? E aí, dentro desse mundo do marketing digital, eu vi também assim, tem muita promessa, obviamente tem muita promessa de tudo que é lado, né? Eu já compartilhei com o Giba um pouco disso também. E recentemente agora eu estava num evento no Rio de Janeiro, também de marketing digital, voltado na parte especificamente na parte de tráfego digital. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estão aqui até com a gente hoje. E ali naquele evento foi oferecido uma carreira para a pessoa, foi oferecido uma pessoa sair de um patamar que já estava dentro de uma comunidade e ir para um outro patamar, aquilo lá. Eu, Josmar, olhei para aquilo e falei, cara, isso é muito legal, eu estou numa outra comunidade que faz parte, isso funciona, dá certo, os caras pegam na tua mão, mas você tem que ter a disciplina para poder fazer, e não é uma jornada fácil de você chegar lá. Mas eu olhei para mim e falei, cara, faz sentido eu, Josmar, entrar nessa pilha que vai ser esse negócio, porque realmente para quem entrou, aí tem duas pessoas aqui que estão, é puxado o negócio, é estudo para caramba, é muita técnica, é esforço para caramba. Faz sentido para mim, Josmar, que eu preciso disso na minha vida hoje? Não, eu não preciso. E não é questão de arrogância, não é questão de ser dono de empresa, não é nada disso. Cara, o que eu podia absorver, eu absorvi, o que eu podia aprender, eu aprendi, e eu sei o que dá para extrair daí. Para mim, isso já é o suficiente. Agora, quem pode me ajudar, eu tenho um monte de pessoas que podem me ajudar nesse tema, que eu conheci, que eu aprendi, porque eu estava naquele ambiente. Então, assim, você tem que saber filtrar um pouco os conteúdos que você vai consumir, sabe? E o que realmente é importante para você e o que faz sentido realmente você fazer ou não faz sentido você fazer. Essa é a minha recomendação. Tá? Muito bem. Vamos fechando aqui. Algum recado, Giba e Jos? Acho que não tem mais pergunta aqui no chat. Depois eu vou mandar a gravação para todos vocês, tá? Tá bom. Eu queria agradecer, Sandra, todo mundo aqui que está participando com a gente. Foi super bacana estar com vocês. Assim, principalmente pela causa que a gente está fazendo, né, que é pro Cores do Mará. Então, se precisarem de mim, minha rede social Instagram o Josmar, Instagram, LinkedIn, Josmar Machado. Estou por lá, precisarem. Quem for amigo da Sandra, quiser meu contato, fala com ela também. Quem for amigo do Giba, quiser meu contato, pode falar com ele também, estou à disposição. Agradecer aos subidos aqui, agradecer aos nítios aqui também que estão aqui com a gente. Todo mundo que veio e participou. E quem eu não conheço, obrigado por estar aqui também. O pessoal do Nexus também que está aqui, obrigado por estar participando. E obrigado a todo mundo. É isso, gente. Também quero agradecer a todos, né? De novo, a prioridade aqui, o foco é o Cores do Mará, são as crianças lá que a gente atende, é a fundadora, a CEO, a Dulce. É um desafio manter uma organização não governamental no Brasil e a gente se vira aqui nos 30 para levar recursos para ela, enfim, para ajudar de todas as formas que a gente pode. Então, obrigado
por todo mundo que comprou o ingresso, que veio, ficou com a gente bastante tempo, né, 2 horas aí. Mais uma vez, desculpa pelo atraso, a gente aprendeu e não vai acontecer de novo. E quem quiser os meus contatos, enfim, é só falar com a Sandra, estou à disposição, estou disponível, tem e-mail, tem rede social, enfim, o que precisar eu puder ajudar, pode contar comigo, vai ser um prazer. Bem, ó, eu que agradeço aí o Josi e o Giba, que são 2 parceiros incríveis. Agradeço a todos vocês também por estarem aqui com a gente, apoiando essa causa. Peço que vocês divulguem para os amigos de vocês, tanto Cores, né? Para que as pessoas entrem lá, conheçam Cores e vejam o trabalho bacana que a gente faz, e vocês também virem como a gente, embaixadores aí, para promover o Cores, porque realmente é um trabalho de muita credibilidade, muito sério. De novo, desculpe aqui. Oi. Sam, só rapidinho. Tem uma pessoa aqui que queria fazer um agradecimento super especial para o Cores do Mará, que deu uma puta de uma ajuda para a gente, desculpa o palavrão, mas, assim, que é o Hermínio. O Hermínio está aqui participando com a gente. O Hermínio, é só dar um contexto geral para todo mundo. Cores do Mará recebeu 100 computadores da Balduco de doação. Cores do Mará está lá em São Luís do Maranhão, né? E às vezes a gente, nessa ânsia de ajudar, às vezes a gente arruma outros problemas que a gente nem imaginava que ia ter, né? Então, por exemplo, Cores do Mará ganhou 100 computadores da Balduco aqui em São Paulo, só que a Cores do Mará está lá no Maranhão. Como chega isso de São Paulo para lá? Né? O que a Dulce fala? Onde que ela vai armazenar esses 100 computadores lá em São Luís do Maranhão? Como ela vai fazer uso disso? Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos vender esses computadores, então, e aí a gente transforma isso em dinheiro para o Cores do Mará. E o Hermínio, que está aqui, foi a pessoa que, junto com o Giba armazenou tudo aqui em São Paulo durante 8, 10 meses, acho que ficou armazenado. E aí eu conversei com o Hermínio foi a pessoa que fez os computadores virarem caixa para o Cores do Mará lá e deu uma ajuda por acho que uns 5 ou 6 meses lá para eles. Obrigado, viu, Hermínio? Cadê, Hermínio, você? Cadê seu rostinho aí? Obrigada. Foi um prazer, realmente, assim, me sensibilizou quando o Josmar me disse até, olha, estou precisando disso, você consegue me ajudar? E até demos uma sorte de ser a coisa muito fluiu rápido. Bem, né? Bem rápido e tal, né? E realmente foi um trabalho bacana que, na verdade, acho que eu fiquei até mais feliz que o pessoal que recebeu o dinheiro lá. Então, que legal. Foi bacana. Gratidão. Obrigado, Hermínio. Gratidão. Queria tirar... Parabéns aí ao Giba, né? Ao Josmar também, por essa iniciativa fantástica. Obrigado, Hermínio. Obrigado. Fez a diferença. Queria tirar uma foto com todos vocês aqui, queria pedir para vocês abrirem a câmera, quem não tiver, e queria fazer aqui só um convite. Eu vou fazer uma outra palestra funcionando de graça para todos que estavam inscritos nesse curso, tá? Vou mandar para vocês um e-mail só perguntando alguns temas, botando umas 3 opções, e aí eu vou falar do que eu sei, que é de gente, não é de tecnologia. Tá bom? Mas só para compensar aí o desgaste e ter mais um momento com vocês. Vamos tirar uma foto? Vamos sim. Bora! Vamos lá. Galeria, beleza. Então, sorriso. Cris, estou vendo você agora. Vamos lá, sorrisão. 1, 2, 3. Pronto. Gente, gratidão, queridos parceiros, vocês são demais. Obrigada por tudo, por sempre. Giba aí. Tamo junto. Parabéns pela iniciativa. A iniciativa foi da Sandra, tá, gente? A ideia foi da Sandra, a iniciativa foi da Sandra. Eu e Josmar, a gente só é aqui tem os 7 anões, a gente é os 2 mirins aqui acompanhando essa senhora. Até parece. Obrigado a todos vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, tchau, pessoal. Boa noite. Boa tchau, noite. Tchau. Parabéns, pessoal. Vocês aí. Tchau. Obrigada, Paulo. Obrigada. Que horas são aí? 1 hora para trás, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então vai lá, vai jantar ainda com a É família. isso aí. Tchau, um abraço. Tchau. Obrigado, viu, Paulo? Até mais. Valeu. Sam, te chamo no outro porque tá gravando aqui, né? Eu vou dar um stop, peraí.